Sabe um caso que nós mostramos semana passada que deu muita repercussão? A galera tá mostrando em primeira mão aqui. Uma falsa médica que foi presa numa academia, deram voz de prisão, ela falou, você é o personal? O cara falou, não, eu sou o policial, você tá presa. Aqui está, ó. Ela falou, deixa eu só terminar o exercício aqui. Ele falou, querida, você tá presa, tá em cana. Falsa médica Sofia, ela atendia crianças com problemas cardíacos. Você imagina um bebezinho com um problema no coração, você leva no médico e cai na mão dessa mulher que nunca estudou medicina? Pois bem, vem cá, ela usava carimbo, documento, o código de uma médica. Nós descobrimos quem é a médica e ela falou, é para o Cidade Alerta, eu vou falar, deu entrevista. A equipe da Record, jornalismo da Record, vai conversar agora com a médica que teve os dados, os carimbos roubados. Sofia abriu as portas da sua casa e contou como ela descobriu que essa falsa médica estava atendendo crianças com doenças graves sem ter qualquer formação médica usando o nome dela. A Sofia verdadeira vai falar sobre a Sofia Almeida, a falsa médica, que foi presa fazendo exercícios numa academia e durante as investigações a polícia encontrou provas de que o irmão dela, ó, essa é a verdadeira, tá? Essa é a verdadeira, a morena. A loira, não. A polícia descobriu que o irmão da falsa médica e uma enfermeira também participavam de um esquema de venda de atestados. Só que eles foram liberados para responder em liberdade. É isso que eu acho um absurdo. Vamos ver a reportagem especial preparada para o Cidade Alerta de hoje. Vamos lá, Duriel, na tela do Cidade. A médica Sofia Dib recebeu a equipe da Record Manaus na casa dela. A profissional relata que só ficou sabendo que o nome dela e o registro do Conselho Regional de Medicina estavam sendo usados ilegalmente após ser notificada pelo CRM. Sofia Dib afirma que não conhecia a falsa médica Sofia Almeida. A primeira notícia que eu tive foi através do Conselho Regional de Medicina. Então, eles me notificaram que eles receberam a denúncia de uma empresa. Essa empresa estava recebendo atestados suspeitos de seus funcionários. Então, fizeram essa denúncia para o CRM e o CRM me notificou para que eu visse se eu reconhecia aqueles atestados, aquelas receitas. E eu percebi que eu não tinha atendido nenhum daqueles pacientes, não era a minha letra e nem a minha assinatura, mas eram os mesmos dados do meu carimbo. A falsa médica que ela se refere é Sofia Livas de Moraes Almeida. Ela se apresentava como médica cardiologista pediátrica, mas tudo não passava de uma farsa. Sofia Almeida usava os dados roubados da médica verdadeira. Segundo a polícia, ela atendia pacientes, a maioria crianças com doenças graves no coração, no Hospital Universitário Getúlio Vargas e em clínicas particulares de Manaus. A grande maioria dos atestados médicos foram subtraídos de dentro de um hospital universitário aqui na região metropolitana de Manaus, um hospital que presta serviço público. E alguns atestados foram subtraídos, tanto atestados quanto receituários médicos, foram subtraídos também de algumas clínicas particulares, de médicos que ela conseguiu convencer ali de que se tratava de uma médica formada. Então, ela acabava, por conta da proximidade desses médicos, subtraindo alguns desses documentos e deixando parte desses documentos em sua própria residência, onde, com a ajuda do seu irmão, esses documentos eram preenchidos e, posteriormente, ela acabava repassando essa documentação falsa para pacientes que ela atendia de forma clandestina. A falsa médica chegou a receitar uma criança de 11 anos com paralisia cerebral, usando o nome de outra médica. Ela chegou a mudar o medicamento do menino. A nossa equipe conversou com a Marline, mãe do garoto. Ela me falou que o Otávio seria um forte candidato para fazer a cirurgia. Seriam 2 cirurgias. Uma para o controle de epilepsia e a outra para relaxar, né, os músculos que têm espasticidade. E ali eu já me enchi de esperança, né, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca nenhum médico falou sobre isso comigo. E ela falou que, ela me mostrou o vídeo de um médico que seria o professor dela,
com uma criança depois do procedimento, como a criança ficou. E ela falou, o Otávio pode ficar assim, né? Depois da cirurgia o caminho é árduo, mas a gente vai conseguir. E tudo que ela falava era com certeza, assim, sabe? E em nenhum momento desconfiei de nada. E não parou por aí. Sofia Almeida atendeu crianças com autismo e chegou a receitar medicamentos de uso controlado. A médica Sofia Dib se assustou ao ficar sabendo do caso do menino com paralisia cerebral, já que a falsa médica estava colocando a vida de muitos pacientes em risco. Depois que essa notícia veio à tona, que as pessoas descobriram que ela tinha sido presa, apareceram várias vítimas. Mães de crianças autistas, tem essa criança neuropata que ela atendeu, trocou a dose, mudou a medicação dessa criança, prometeu até que a criança voltaria a andar, deu uma falsa esperança àquela mãe, àquela família, e ela atendia também gestante de alto risco, então eram pacientes que precisavam de um acompanhamento sério, de um acompanhamento de confiança, e ela fazia esse acompanhamento com o meu nome. A falsa médica foi presa enquanto treinava em uma academia de Manaus. Além da falsa médica Sofia Almeida, a polícia indiciou também o irmão dela, Dib Nóbrega, por participação no crime, e uma enfermeira de uma clínica particular, Tayla Laís. Ele chegou a preencher alguns atestados médicos e alguns receituários, inclusive assinando com informações de CRM de outros médicos e repassava digitalizados esses documentos para que a Sofia ali empregasse nessa empreitada criminosa dela nos atendimentos clandestinos a seus pacientes. A falsa médica responde por 7 crimes, entre eles falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. A médica verdadeira fez um alerta. A falsa médica colocou em risco a seriedade dos médicos. Então, é muito fácil você pesquisar se aquele médico ele é realmente cadastrado num conselho ou qualquer outro profissional. Basta você pôr na aba do Google de pesquisa CRM e buscar. E lá, essa pessoa pode ver se aquele médico está realmente cadastrado como médico regular, se ele tem um número cadastrado num conselho. Dá para você ver lá o número dele, dá para você ver o ano de formação e dá para você ver a foto da pessoa. A polícia investiga a participação de outras pessoas no esquema.